de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e versículo de número 31. Meu Deus, é forte nesse negócio. Aleluia. Com a sua mão você procura, e com a sua boca você glorifica. Glória a Deus. Segunda carta de Lucas, a igreja apostólica, seu capítulo de número 4, seu versículo de número 31. Quero agradecer alguns amigos aqui, né? Pastor Paulo, Deus abençoe o Senhor e a sua esposa, obrigado pelo carinho, e que essa noite seja tomada de glória a igreja do Senhor. Deus abençoe pela confiança, né? Acho que já é a terceira ou quarta vez, né? Para pregar, só para pregar, mas amém, né? Estamos aqui hoje também. Olha, irmão, lá onde eu moro, lá esse profeta aqui, terra boa também lá, né, pastor? Lá o negócio, a terra treme, irmão. Quem gosta de poder de Deus, Amém. o negócio é forte, né? Cadê as jovens que estavam louvando aqueles corinhos antigos aqui? Estão ali? Irmão, eu lembrei do meu pastor há 20 anos atrás, quando ele cantava, né, na igreja esses corinhos. Eu já vou falar logo, porque na hora que as irmãs estavam cantando aqui, teve muita gente que fez caras e bocas. Só que eu me lembro que quando a gente cantava esses corinhos na igreja, o aleijado andava, Glória! o cego enxergava, Glória a Deus! o mudo falava. Eu vi o braço que era menor que o outro crescer e ficar por igual. Amém! Por que não acontece mais, pastor? Não é por causa do Espírito e nem de quem está cantando, é por causa de pessoas que estão ouvindo e não tem Deus. Verdade, aleluia! Mas com todo respeito, se você não veio adorar a Deus, pega a sua Bíblia, vai para tua casa que você está perdendo o seu tempo. Mas se tu veio aqui para adorar a Deus, levanta a sua mão, adora o Senhor Jesus. Louva a Deus e continua cantando assim, que Glória a o Deus! negócio é forte, né? Se eu tivesse voz, um dia eu ia cantar também igual o profeta. Meu Deus do céu, né? A gente estava falando ali também. Eu até podia ter convidado ele, eu esqueci dele, pastor Mateus, mas eu creio que ele já veio cantar aqui, já não, né? Vou mandar ele cantar aqui, você vai gostar também, viu? Pastor Mateus é uma bênção. Tem alguns levitas, o profeta do som, tem que agradar ele para ver se ele aumenta o microfone, irmão. Glória a Deus, né? Esse homem de Deus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. A todos os irmãos, olha para quem está do seu lado e diga para esse irmão assim: está preparado para ir para o céu? Está preparado para ir para o céu? Não, pergunta para ele aí, se Jesus voltar agora, você vai para o céu? Como é que está a sua vida diante de Deus? Pergunta a ele, se Jesus voltar agora, você vai para o céu? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu! É escrito assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, desocupe as suas mãos e aplaude ao Senhor Jesus. Irmãos, eu estava sentado ali, eu até mostrei para o profeta. Essa folhinha já está aqui nessa Bíblia há mais ou menos uns 8 para 9 anos, irmão. E é do monte. Glória! Aí eu falei assim: Jesus, o que essa folha está fazendo aqui? Mas faz muito tempo, irmão, que estava aqui. Essa Bíblia eu não uso ela muito. Costumo usar mais Bíblias atualizadas de estudo. Peguei ela na estante com pressa, né, e vim correndo para cá. Então, se você está cansado, eu também estou. Mas o Espírito, ele já está pronto. Pecado de ser fraco. O Espírito está pronto. Queridos irmãos, quero pregar hoje debaixo do tema o último sinal. Debaixo dessa palavra do Senhor, para quem não sabe,
A Bíblia que contém 1189 capítulos, 31.173 versículos, conta a história de um homem por nome Lucas. Para quem não sabe, Lucas foi o único apóstolo que não presenciou nenhum milagre de Jesus. Lucas foi o único discípulo, apóstolo, que nunca viu Jesus curar um enfermo. Só que a Bíblia diz que quando o apóstolo São Paulo está pregando, olha para cá, o menino está na janela e ele cai da janela. Quando ele cai, ele morre. Lucas era um médico e ele vai atender o menino. Quando Lucas vai atender o menino, ele dá o resultado do seu exame. O menino está morto. Paulo para a pregação e diz: o menino não está morto, mas ele vive e está dormindo. Quando Paulo deu a palavra, o menino reviveu. A ressurreição de Eutico ocasionou a conversão de um dos maiores escritores da Bíblia Sagrada, o evangelista Lucas. Para quem não sabe, o escritor Lucas, como não conhecia sobre Jesus, ele saiu andando, percorrendo a cidade, perguntando quem era esse homem, nascido em Nazaré. Então ele começa a juntar informações para poder escrever acerca de Cristo. Fecha-se a carta de Lucas, inicia-se a carta de Atos dos Apóstolos. Era apenas um livro, só que alguns intérpretes decidiram dividir. Olha para cá. Então Lucas escreve essa carta de Atos aproximadamente 63 anos depois da morte de Jesus, particularmente a um corretor conhecido como Teófilo. No capítulo 1 de Atos, ele escreve particularmente essa carta a Teófilo. A primeira ou o primeiro texto desse livro de Atos, que tantos conhecemos como o livro do Espírito Santo, inicia-se com uma mensagem escatológica. Pastor, o que é escatologia? É a menção, o ensinamento das últimas coisas. Agora entenda aqui que no capítulo de número 1, os discípulos estão em Jerusalém reunidos. Eles sobem para o monte. Jesus está no meio deles. Quando Jesus está no meio deles, Jesus está pregando. Eu nunca vi Jesus perder uma oportunidade de pregar. Por onde ele passava, a mensagem era: vai, a tua fé te salvou, seus pecados lhes foram perdoados. Então, por onde ele passava, ele não perdia a oportunidade de pregar. Só que no capítulo de número 1 de Atos, não conta a mensagem que Jesus estava pregando, mas conta o efeito que ela causou. Quando ele termina de pregar, baterista, a Bíblia diz que uma nuvem veio descendo, destacando-se do céu. Jesus começa a subir e os discípulos vão acompanhando. Quando Jesus está subindo, os discípulos estão tão maravilhados que a pregação parou, o culto parou. Pensa no culto, pastor, que parou. Eu nunca vi Deus parar o culto, mas foi a primeira vez, profeta. O culto parou. Olha para quem está do seu lado e diga assim: naquele dia o culto parou no meio da mensagem. Quando o culto parou, a Bíblia diz que 2 anjos de branco desceram no meio deles. Eu imagino Deus olhando no céu. Algum anjo vai perguntar: Senhor, por que esses anjos estão descendo no meio deles? Aí Deus responde: é porque mesmo que Jesus está subindo, o culto não pode parar. Eu vou repetir isso aqui. É porque mesmo que Jesus está subindo, o culto não pode parar. Pastor, qual foi a mensagem que os anjos
Porque vocês estão maravilhados acerca de Jesus que está subindo. Porque da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, um dia a igreja verá ele descer. Alguém ali também. É por isso, profeta, que eu não me preocupo com a geração que está vindo por aí. Por quê, pastor? Porque se a geração não quer pregar arrebatamento, os anjos vão descer para pregar. Ai, 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 ai. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Se tem uma mensagem que é para levantar a igreja, é o arrebatamento dela. Eu tenho um sinal para aquele crente que fala: isso já está sendo pregado desde a época da minha avó. Eu tenho uma notícia: vai chegar o dia, vai chegar a hora, a trombeta vai tocar. Quem é que vai subir? Levante a mão. Escute isso. No capítulo 1 foi o arrebatamento. Pastor, isso aqui é muito profundo. Imaginamos, no capítulo de número 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo. A igreja dormiu. O culto estava acabado, mas todos estavam reunidos no mesmo lugar. Pastor, a lógica do culto é: se o culto acabou, todos foram para suas casas. A lógica é: se o culto acaba, a gente vai embora. Só que tem culto que é tão bom que a gente quer ficar. Verdade, aleluia! Não tinha descido línguas, mas o culto foi bom. Ninguém pulou, mas o culto foi bom. Ninguém rodou, mas o culto foi bom. Porque o culto, tem gente que pensa que o culto só é bom quando a gente pula, quando a gente roda, quando a gente fala em língua. Mas para mim o culto é bom quando tem palavra. Sem ela não tem culto. Sem ela não tem presença. Sem ela não tem manifestação de Deus. Todos estavam reunidos ali. E o que é interessante é que a Bíblia diz que de repente, a palavra de repente, olha que interessante, está citando o autor, porque o autor ele cita e incita, e o autor aqui ele está incitando. Escute isso aqui. Qual é a incitação dele? Eles foram pegos de surpresa. De repente ninguém espera por ele. O de repente ninguém está preparado por ele. A gente se arruma para ir para a igreja. A gente se prepara para ir para o shopping. A gente se prepara para passear de carro. Mas ninguém nunca se preparou para o arrebatamento da igreja. Só que no capítulo 2, profeta, ele vai dizer assim: e de repente ouviu-se um barulho. Glória a Deus. Como de um som. Alguém aqui, por favor, me mostra algum texto em algum livro, a não ser a Bíblia, que diz que vento tem som. Filosofia, química, biologia diz que vento tem barulho, mas não som. Só que o vento de Deus é diferente. Você é músico, você é levita. Eles são tocadores, eles sabem. Porque cada nota tem seu tom. Cada nota tem a sua altura. Cada voz atinge a sua tonalidade. Só que os ventos de Deus é diferente. Porque alguém está dizendo: esse barulho é diferente, eu nunca ouvi. Eu já ouvi tenor, eu já ouvi soprano, eu já ouvi contrato, mas esse aí é diferente. Qual é o barulho que está descendo? Eu vou te falar. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei dos Ídolos, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sobre mim todo. O seu séquito enchia o templo de fumaça, e os umbrais do templo começaram a tremer. Serafins voavam ao redor do trono, cada um tinha 6 asas, com duas cobriam os olhos,
isso aqui. Quando a pessoa tem a voz fina, a gente chama do quê? Agudo. Quando a pessoa tem a voz grave, grossa, a gente chama de grave. Agudo, grave. Escuta isso aqui. Só que eu amo vento, irmão. Eu amo vento. Você sabia que a maioria, de 0 a 80% das pregações de Jesus, ele estava a favor do vento? Por que, pastor? Porque o vento, ele ajuda a sua voz a ficar mais grave. É por isso que muito cantor não gosta de pregar com o ventilador atrás dele. Não gosta de cantar, não gosta de... Agora escuta isso aqui. O vento ajuda a sua voz a subir. Agora imagina vários anjos batendo uma asa dizendo: Ele é santo, Ele é santo. E cada vez que o vento bate, a voz engrossa: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. O culto acabou, mas Ele é santo. Oh glória, eu vou continuar isso aqui. Você vai entender o que eu estou pregando aqui. O culto tinha acabado, não tem mais expectativa. Se acabou o culto, tem que ir embora. Mas eu continuei aqui, profeta. Aí ouviu-se um barulho. Se está vindo barulho de cima, porque tinha adoração embaixo, mas continuou a adoração em cima. Ou seja, escuta aqui. O culto não é só 2, 3 horas. O culto é 24 horas. Por quê? Você vai para a tua casa, alguém está dizendo: Ele é santo. Você está na rua, alguém está dizendo: Ele é santo. Você está trabalhando, alguém está dizendo: Ele é santo. A adoração não pode parar. Olha, se tem crente adorando aqui, levante a mãozinha, não, senão que você vai no culto vai. Olha, quem aqui pode dar glória, quem aqui pode dar aleluia. Cadê aquele barulho que Satanás não gosta de ouvir mais? Aumenta o volume, glória. Aumenta o volume, ai, 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 ai. Oh, vem comigo, profeta. Isaac Newton, ele disse: para toda ação existe uma reação. Isaac Newton, ele disse: para toda ação existe uma reação. Sabe por que a glória desceu? É porque a primeira adoração da igreja subiu. Oh, glória! Você adora daqui, o céu responde de lá. Você adora daqui, Deus manda bem, Ele vai dar glória. Movimento o trono, movimento o trono, movimento vai. Oh, glória! Quem é que pode movimentar? Levante a mão, vai. Oh, glória! Põe a mão no ombro de alguém, tira bem a corda, irmão. É morte para agora, Deus. Uma casa chega, a levada chega e dá maior. É bem maior, te apagará, mulher a sonha. Mas já tem uma adoradora aqui, cadê o segundo? Cadê o terceiro? Manda a glória pra cima, que ele manda a glória pra baixo. Manda a glória pra cima, que ele manda a glória pra baixo. Profeta, quando você estava louvando, eu vi 2 anjos no meio da igreja, com chifres de azeite jogando na direita, pra esquerda. E Deus disse pra mim: hoje à noite, quem crente vai entrar em casa, vai pegar Satanás pelo
Deus. A Bíblia diz que todos estavam no mesmo lugar. De repente ouviu-se um som, barulho, como de um vento veemente e impetuoso. Veemente, manifestação sem permissão. Eu entro e bagunço a casa que eu quero. E mostra alguém na Bíblia capaz de comandar o Espírito Santo. Ezequiel pediu para ir para o vale, pastor. Quem levou foi a mão de Deus. Paulo disse assim: ó, já não vivo eu em mim, mas Cristo vive em mim. Então quem tem o Espírito Santo é comandado e guiado por Ele. Agora escute isso aqui. E de repente começou o som de um vento veemente e impetuoso. Impetuoso significa manifestação sem controle. Aí a Bíblia diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre ele. Olha para cá. As quais pousaram sobre eles. A manifestação desceu, mas ninguém era batizado. Isso aqui que eu vou falar. Glória a Deus. A manifestação desceu, mas ninguém tinha recebido ainda a virtude dele. Depois que Deus manifesta, todo mundo é cheio, recebe a primeira manifestação. Qual é o primeiro dom que despertou no meio deles? Alguém sabe? Quem não pregava, começou a pregar. Glória a Deus. Pastor, me dá uma prova. Me mostra antes de Atos 2, Pedro pregando. Pedro começa a pregar. Quando eu vou chegar lá, você vai entender isso, amigo. Quando Pedro começa a pregar, ele começa a trazer menção de um livro de um profeta chamado Joel. Agora olha que interessante. Quando Pedro está pregando, ele traz a narrativa de uma profecia para os judeus. Só que tem um porém. O que Pedro falou, que Joel falou, foi avivamento. Diga para o teu irmão, o avivamento vai acontecer. O avivamento, escuta isso aqui. Joel profetizou o avivamento, só que a igreja não era batizada. Aí o Espírito batiza a igreja. Pedro está dizendo que isso foi um avivamento, mas o contexto diz que foi o batismo com o Espírito Santo. Quando a igreja foi batizada, Pedro recebe o dom e começa a pregar. No capítulo de número 3, Pedro vai manifestar mais um dom. Que dom é esse? O dom da cura. A Bíblia diz que Pedro e João estão subindo para o templo. Quando eles estão indo para o templo orar, um coxo que era posto ali, Glória a Deus. para pedir esmola. Se ele estava pedindo ali e as pessoas entravam e saíam, é sinal que o povo do templo conhecia ele. Sabe aquele porteiro da igreja que todo mundo conhece? Era esse homem. Só que a Bíblia diz que todo mundo via ele de cima para baixo. Quando Pedro encontra-se com ele junto com João, o povo não vai olhar mais de cima para baixo, o povo vai passar a olhar de igual. É mais ou menos assim, é Deus dizendo, na minha igreja não tem diferença, todo mundo é igual. Ninguém é maior e ninguém é menor, todo mundo é igual. Ninguém pode mais e ninguém pode menos, todo mundo é igual. Não é porque você tem uma voz bonita, você é melhor do que a irmã, não. Não é porque você prega bem, você é melhor do que o irmão, também não. Sabe qual é o problema da nossa igreja atual? O maior problema da igreja atual é que tem alguns crentes metidos a besta, que quando começam a receber uma dádiva de Deus, porque para mim louvar e pregar é dádiva de Deus. Quando alguém começa a pregar, começa a cantar, começa a fazer algo de Deus, antigamente quando se converte, é novo convertido, cumprimenta todo mundo na igreja. Quando recebe algo de Deus, já passa pelo porteiro, nem olha na cara. Já passa pelejando a porta, nem cumprimenta mais. E se a gente quer você vir, não dá mais a paz do Senhor pro teu irmão. Já passa, não olha pra cara. Só que eu não estou preocupado com esse tipo de crente não, porque eu vim pregar pro tipo de crente que está na porta.
faz aqui. Sabe por que eu gosto do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo ensina uma coisa que estava acontecendo lá na igreja, mas está acontecendo aqui também. Qual é o que está acontecendo? Paulo está dizendo assim, ó: saudai-vos em algumas versões, ou cumprimentai-vos uns aos outros com a paz do Senhor. Vou falar algo de Deus aqui. Deus mandou Ezequiel fazer o que no vale? Profetiza. Deus mandou Ezequiel fazer o que no vale? Profetiza. A palavra adoração significa falar ou gritar em voz alta. Quando a gente grita, a gente está expondo algo que a gente tem dentro. Sabe por que tem muita gente que não dá paz, pastor? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Sabe por que tem muita gente que não olha na sua cara? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Sabe por que tem muita gente que quando você chega na igreja ele mete você de cima e embaixo? É porque a gente, oh glória, é porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Sabe por que tem muitos irmãos que já não quer mais abraçar na igreja? É porque a gente só dá aquilo que a gente tem ou a gente recebeu. É um mal amado, é uma mal amada. Entra com a cara de mudou que está indo na igreja e ainda não tem coragem de dar glória, dar aleluia, não cumprimento. Só que Deus disse pra mim: esse ano as coisas vão mudar. Pastor, você é mais velho. Quando a gente era pequeno e ia falar com o nosso pai, você chamava o seu pai pelo nome? Se chamasse pelo nome, tomava cacete. Como que você chamava o seu pai? Papai. Só que antes de falar com ele, o que você pedia para ele? A bênção, pai. A bênção, pai. Isso é sinônimo de educação. Sabe por que tem gente que não cumprimenta? Porque não tem educação. Só que ética, pastor, isso é ética e moral, é? Ética e moral também está na Bíblia. Eu posso te dar 473 versículos da Bíblia falando sobre ética e moral. Se tu não lê a Bíblia, é problema seu. Eu li 7 vezes, estou indo para a 8ª. Porque a igreja que não lê a Bíblia não entra. Só que Deus trouxe aqui para mim para dizer: é noite de você se converter, rapaz. Nossa, achei que esse pregador ia pregar avivamento. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que Pedro olhou para ele e disse assim: ó, olha para nós. Está no texto do tema, não mandei escolher o tema. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que eles ficaram com olhos firmes uns nos outros. Ele não anda, mas ele enxerga. Aí, pastor, ele está acostumado a todo dia pedir de cabeça baixa. Não dá pra ver. Só que quando Pedro diz olha para nós, ele não olha para baixo, ele olha para cima. O salmista Davi nos ensinou a olhar para cima. Para onde eu devo olhar? Para os montes. Alguém está dizendo assim: no monte vem meu socorro. Davi disse: não, ele vem além dos montes. Da onde vem Davi? O meu socorro vem do Senhor. Porque quando eu aprendo a olhar para cima, eu entendo que o socorro vem de lá. Quando eu aprendo a olhar para cima, eu entendo que o socorro vem do céu. Escute isso aqui, irmão. Com todo respeito
respeita. A partir de hoje, tu não vai mais precisar mendigar amizade de ninguém. Quem mora, deixa embora. Quer bloquear, deixa. Agora dá um tal de não gostei, vou bloquear. Agora dá uma palhaçada na igreja. Esse eu adiciono, esse eu não adiciono. Quando na minha época nem a WhatsApp existia. A gente dava glória, se reunia, comia pizza a noite inteira. E nem mais ninguém falava mal do pastor. Se falasse mal do pastor na roda, o pau quebrava. Agora o que tem de crente por aí? A primeira oportunidade nós dizendo, meu pastor, mas sem miséria. Meu pastor, o cajado tá aqui, se quiser pegar, pega. Mas se pegar o cajado, vai pegar prova também. Tá achando que é docinho, né, minha filha? Tá achando que é docinho, né, meu filho? Não respeita o pai em casa, não respeita a mãe, não respeita o obreiro, não respeita o pastor. Só que Deus disse pra mim, vai ter gente que vai achar a cara no chão pra entender que quem eu levanto ninguém derruba. Ai, 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 ai. Quem é que veio pra boca, levante a mão pra cima e vai, crente. Podia estar o congresso que for, podia estar o culto pregador que for. Pastor presidente chegava, a gente pegava a água. Vem cá, meu pastor. Pegava o microfone. Estou passando a direção para o meu pastor presidente. Se o pregador que estava pregando, o pastor chegasse, puxava-se o terno e dizia assim, ó, pastor presidente, passa para ele vai passar para você, você termina de pregar. Isso se chama respeito. Sabe por que, pastor, muita gente não respeita mais pastor? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Se tem uma coisa que essa geração que está vindo por aí não conhece, é educação e respeito. Só que Deus me trouxe aqui hoje para dizer, ainda tem remanescentes de fé, ainda tem crente de verdade, ainda tem profeta na igreja. Eu estava numa universidade dando uma aula de escatologia, pastor. E quando eu estava ali na Mackenzie dando aula, alguém olhou e disse assim, essa geração de hoje já era, acabou para esse jovem, é anêmico, não tem conhecimento, não tem respeito e nem educação. Eu falei, eu ainda acredito na minha geração, porque a minha geração é a palavra, vai pro monte, vai pra consagração e ainda tem educação. Aí o magistrado olhou pra mim, pastor, e disse, então olha só, você vai ver que essa geração vai só cair. A geração agora tá no funk, a geração agora tá na droga, a geração agora tá na prostituição. Mas sabe por que eles estão lá? Porque você não quer ir até lá pra eles ensinar. Só que Deus me trouxe aqui pra dizer, não é só pastor que sobe morro, não é só missionária que desce favela, não é só pregador que vai pra viela. Deus te chamou pra abrir a boca, profeta. Deus te chamou pra ter missionária. Recebeu a unção, achou que ia ficar sentadinha. É nada. Papai tá vindo aí pra requerer os dons. Chega pro teu cutuca aí, assim, cutuca assim, mano. Cutuca ela, por favor, cutuca. Incomoda aí, filho. Incomoda o negão também. Diga pra esse irmão assim. Tá preparado? Tá preparado? Pro arrebatamento? Tá mesmo? Escuta isso aqui. Quem já viveu na roça, morou na roça, trabalhou na roça, vai saber do que eu tô falando aqui. Escuta isso aqui. Eu voltei de viagem domingo agora. E eu estava numa fazenda. Profeta, é gostoso, mas tem que ir lá comer queijo. Mas, tirando o pastor, viu a cobra que eu matei no mato. A
gente canta no corinho que tem que pisar na cabeça da serpente. Eu pisei mesmo, pastor. Sem querer eu pisei. Escuta isso aqui. E lá eu percebi uma coisa, no plantio e na colheita. O pregador é terrível, irmão. Você não pode levar ele na padaria que ele vai montar uma mensagem. Pastor, eu percebi uma coisa. A colheita é sinônimo de duas coisas: arrancar para entregar. Vou repetir: extrair, tirar, exaurir para entregar. Você acha que Jesus vai vir buscar a igreja para quê? Você é inteligente, gostei de tudo. Ele parece um amigo teu. Não vou nem falar quem é. Escuta isso aqui. Ele tira a igreja para entregar. Só que ele morreu por ela. Se ele morreu, ele comprou. Se ele comprou, é dele. Glória a Deus. Meu Deus. Como é que você dá algo que você acabou de comprar? Que você morreu por ele. Glória a Deus. Escuta isso aqui, abre o teu entendimento agora. A Bíblia, ela aponta diversos tipos de formas para o arrebatamento, desde Gênesis até Apocalipse. Imagina comigo, em uma ilha, todos galgando e se deliciando, alguns tomando banho de praia, e de repente algo diferente começa a acontecer. É um fator lógico e que vai acontecer. Já tem dia e hora marcada para o arrebatamento da Amém, igreja. aleluia! Escute isso. Eu já vou pregar e entregar o que Deus me deu para a gente ir embora. Meio cansado, irmão. Eu imagino, pastor, nos aviões, nos aeroportos, nas estações de trem. Se você nunca pegou a linha 11, não pegue. Principalmente das 5 às 6 da tarde. Forte, né? Ali você tem um exemplo típico do arrebatamento. Escuta isso aqui. Imagina dentro do trem, você com o trem lotado. E de repente, há um som. A igreja é tirada da terra. Pessoas vão começar a se perguntar: o que foi que aconteceu? Meu Deus. Eu me lembro que no meio da pandemia, pode continuar tocando o vaso, muitas pessoas voltaram para Jesus, mas muitas depois voltaram para o mundo novamente. Livro de Mateus, capítulo de número 25, contra a parábola das 10 virgens. E é a tipificação do arrebatamento. Qual é o dia? Pedro, eu já vou entrar no texto para a gente ir embora. Escuta isso aqui. Pedro, ele começa a pregar. Esse sinal que está acontecendo aqui foi escrito por Joel. E o que foi escrito por Joel? E acontecerá que naquele grande dia eu, o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos voltarão a ter sonhos. Escute isso aqui. Joel está dizendo de um grande dia. Jesus vem dizendo de um casamento, as bodas de Caná, Mateus 25. Casamento, relacionamento, aliança. Agora escute, eu vou perguntar só para as irmãs aqui: qual é o dia mais esperado por uma moça? É porque ela quer casar, né? Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: ó, o dia mais esperado é o casamento. Escute isso. Qual é a mulher que tem o sonho de entrar vestida de branco na igreja? Levanta a mão. Então eu estou falando mentira.
solteira não quer casar não, tá até com medo de receber profecia, né, pastor? Misericórdia. Escute isso. O relacionamento, o casamento é o dia mais esperado, é um dia importante. Diga para o irmão que está do seu lado: o casamento é um dia importante, porque ele marca a história. Diga para ele: o casamento é um dia importante, porque ele marca a história. Agora escute isso aqui. Vai acontecer algo que vai marcar a história da humanidade. Jesus está falando sobre o casamento. Aí ele fala assim, ó: havia 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As prudentes levaram azeite e as loucas deu. Ele está dizendo 2 tipos de igreja: uma igreja que se guarda e uma igreja que se entrega. Todas elas levaram azeite consigo, mas só 5 guardaram azeite na botija. Então, ou seja, pastor, isso aqui é profundo. Todas elas estavam com a lamparina acesa. Só que tem muita gente que está até com a lamparina acesa, mas está com a botija vazia. Vai repetir isso aqui. Tem muita gente até está com a lamparina acesa, mas está com a botija vazia. Aí a Bíblia diz assim, ó: mas à meia-noite ouviu-se o grito. Diga para o teu irmão: o grito já foi dado. Ajuda aqui, Vasco: o grito já foi dado. Não, diga para ele: o grito já foi dado. Pega na mão dela, pega na mão dele e diga: o grito já foi dado. Mais forte, diga para ele: o grito já foi dado. Pastor, que grito é esse que despertou a igreja? A Bíblia dizia: ouvirei rumores de guerra e haverá peste e destruição, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Quando você vê o pai matando o filho, eu grito dizendo: aí vem o esposo. Quando você vê alguém entrar na escola querendo assassinar a criança, eu grito dizendo: aí vem o esposo. Quando você vê duas pessoas do mesmo sexo se beijando na rua, eu grito dizendo: aí vem o esposo. O grito já foi dado. A igreja tem que despertar. A porta já está sendo aberta. Oh glória, escuta isso aqui, profeta. A Bíblia nos diz que quando todas despertaram, alguém disse: minha botija está vazia, a lâmpada está apagando, vamos comprar azeite que dá tempo. Só que não adianta deixar para depois, é pegar ou largar. Enquanto eu estou pregando, a minha Espírito está dizendo: vai mais, negão, pisa fundo, prega, vai rapaz, porque eu quero encher a igreja para o arrebatamento. Alguém ali vai pegando, Jesus. Eu estou preparando a igreja para o arrebatamento. Pastor, qual é o último sinal do arrebatamento? O último sinal, e acontecerá que naquele grande dia eu, Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabe qual é o último sinal? É o avivamento. Os jovens vão para a rua para pregar, pastores vão para a viela para evangelizar. A igreja vai ser cheia, a igreja vai ser preparada, a igreja vai ser capacitada. Levante a boca, tem uma profecia. Deus vai começar a salvar teu marido, Deus vai começar a salvar teu filho, Deus
Olha aí, olha aí, olha aí. O varão está passando aqui no altar. O varão está passando aqui no altar. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Olha aí, olha aí, olha aí. Glória a Deus, aleluia! Hoje Deus está assim no trono. Glória a Deus, aleluia! Miguel fala, papai, o que você está procurando? Ele diz, eu estou procurando. Gabriel pergunta, papai, o que você está procurando? Ele diz, eu estou procurando. Rafael diz, papai, o que você está procurando? Ele diz, eu estou procurando. Magdiel diz, papai, o que você está procurando? Ele diz, eu estou procurando. Alguns anjos, alguns arcanjos, alguns querubins, alguns serafins diz, papai, o que é que tanto você procura? Ele diz, eu estou procurando. O que é, meus filhinhos, filhinhos? Esta é a última hora em que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Quem é que pode adorar Ele, Pai? Quem é que pode adorar Ele, Pai? Manda a glória pra cima, que Ele manda a glória pra baixo. Vou falar algo que aconteceu com você na igreja. Eu tenho para debater o que Deus me dá aqui. Escuta aqui. Pedro e João foram usados por Deus para curar alguém na porta. Onde? A igreja está aqui, na onde? O que aconteceu na porta refletiu no culto lá dentro. Glória a Deus. Escute isso. O mesmo homem, a mesma pessoa, já estou encerrando, que foi observada de cima para baixo, vai entrar dentro do templo, pulando e saltando de alegria. Diga para o teu irmão assim, na onde te humilharam? Na onde me humilharam? Não, tá muito fraco. Diga para ele, na onde? Na onde? Te humilharam. Me humilharam. Deus vai te levar lá de novo. Levar de novo. Só que tu vai entrar lá igual o coxo. Diga pra ele. Como que o coxo entrou? Pulando e saltando de alegria. Porque Deus não pega ninguém humilhado e leva humilhado de novo. Se Deus te pegou humilhado, Deus vai te levar exaltado. Eu tenho uma notícia para alguém nessa noite. Deus vai te levar lá de onde alguém te menosprezou para mostrar que Ele é Deus. Foi pregando isso aqui. Eles entraram. Aí alguém, porque sempre tem, não adianta falar que não tem, não tem. Sempre tem aquele que está no culto, mas não tem a visão do culto. Glória a Deus. E quem estava no culto pergunta, então você no nome de quem vocês curaram esse homem? Pedro toma a palavra.
preço posto por pedra de esquina. Se eu for pregar sobre a pedra da esquina de Roma, nós vai mais 2 horas pregando. Mas escuta isso aqui. Fizeram uma roda. Fizeram o quê? Uma roda. Quem estava no meio? Pedro, João e o coxo, que não tinha nada a ver com a história. Porque quem perseguia Pedro está perseguindo o coxo porque anda com Pedro. Escute isso. Se ficar tocando assim, eu vou cantar. Escute isso, eu vou encerrar. Eles estavam julgando no texto. Pedro fala: se vocês acharam culpa em nós, pode nos julgar. A resposta do capítulo 4, versículo 31 está no capítulo 4, quando eles estão no meio da roda. Pega isso aqui, a gente encerra para ir embora, porque a gente mora longe. Escute isso aqui. Se eu morasse perto, eu ia encerrar também. Escute isso aqui. Eles estavam no meio da roda. Diga para o teu irmão assim: Deus vai visitar algumas rodas que tem teu nome. Fazendo roda para julgar 2 profetas e 1 seguidor. Só que você já viu? Eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Que sempre aquele miserável, já falou logo esculachado, profeta, que não vai com a tua cara, não tem coragem de falar para você que não vai com a tua cara. E quando encontra uma oportunidade de alguém que te conhece, fala assim: não anda com ele não, porque aquele é carne pura. Já aconteceu comigo também. Não se preocupa não, nós somos 2. Escute isso. Já me julgaram assim uma vez, e a pessoa que deu ouvidos foi pro monte comigo. Eu insisti tanto para aquele homem pro monte comigo. Eu insisti tanto que ele acabou indo pela minha insistência. Quando ele pisou no arraial, Deus me deu a vida dele todinha, de trás para frente. Na hora que eu comecei a entregar, desde o nascimento dele até aquele dia, ele caiu de joelho, começou a chorar e falou: pastor, me perdoa. Eu falei: por quê? Ele falou assim: eu não queria vir para o monte porque falaram mal. Eu não queria estar aqui com você porque falaram muito mal. Eu falei: não tem problema não, varão. Sabe por quê? Porque Malaquias capítulo 3, versículo 18 está escrito outra vez: vereis a diferença entre o justo, o que serve a Deus e o que não serve. Deus está dizendo: eu vou mostrar para uma cambada de carnudo por aí que vive falando mal da tua história, que vive falando mal da tua família, que vive falando mal da tua vida. O varão não pode nem cumprimentar a irmã na rua, que alguém está dizendo: ah lá, já está beijando a irmã, já está de olho na irmã, já está namorando alguém. Eu vou raspar o velho, já está pegando. Sai pra lá, rapaz, vai ocupar tua mente com a palavra, vai ocupar tua mente, vai caçar o que fazer. Tem muita irmã que, em vez de lavar uma louça, fica em casa no WhatsApp procurando saber da vida dos outros. Deus vai visitar teu celular. No meio da roda. Aí a Bíblia diz assim: ó, olha o que aconteceu no meio da roda. Se você pegar isso, você não pega mais nada, a gente vai embora. Olha o que aconteceu no meio da roda. E tendo orado. Tá falando mal, mas eu tô orando. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Deus está dizendo: pode fazer roda, mas eu estou movendo de lugar. E todos, quem? Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pega na mão de alguém e eu encerro a mensagem agora. Pega na mão de alguém e eu encerro a mensagem agora. Diga para ele assim: alguém. Não, diga para ele:
vai justificar alguém na casa. Deus vai ficar, pastora, também. Ficar, pastora, uma nada cheia. O Espírito da profecia está aqui nessa noite. E alguém saindo falando mal desse casal de pastores, o Espírito Santo de Deus me mostra 5 pessoas dizendo: vai parar, vai cair, não vai crescer, não vai dar certo. Só que Deus disse: é no meio da roda que eu estou dando crescimento. Ai, 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 ai. Prepara para o templo maior, prepara para o salão maior. Deus está dizendo assim, ó: hoje, na palma da tua mão, eu te entrego uma chave. Tu disse para mim: Senhor, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Eu vou usar a minha fé. E Deus disse: já que tu falou isso no teu coração, hoje eu entrego na palma da tua mão. Ai, 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 ai. Vai ter galeria como tu pediu. Ai, 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 ai. Vai ter um cantinho na mesa de som como tu pediu. Vai ter dois banheiros como a maná e outro a betereba. Uma nada cheia. O Espírito Santo de Deus está passando nessa noite aqui. E Ele está dizendo: quem te viu caído vai te ver de pé. Quem te viu para baixo vai te ver para cima. Quem te viu calado vai te levantar. Te prepara, profeta. O tempo de cantar chegou, 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 chegou. Põe a mão no ombro de alguém, põe a mão no ombro de alguém e diga para esse crente: te prepare. Deus vai visitar tua casa hoje. Te prepare, porque o tempo de cantar chegou. Bate palma para Jesus.